Capítulo 6. Investimentos em renda variável. Veja como é fácil investir na bolsa de valores e comece já a multiplicar suas economias. Um investimento em conhecimento sempre oferece o melhor retorno. Benjamin Franklin, filósofo e político americano. Renda variável, bolsa de valores. Existe um mito de que apenas grandes investidores podem negociar em bolsa de valores. Se, no passado, comprar ações era coisa de tubarão grande, hoje a cena mudou. Com o advento da internet e o maior acesso à informação, entrar nesse mercado tem mais a ver com seu grau de interesse nele do que com profundos conhecimentos. Por outro lado, entender alguns conceitos básicos sobre o assunto irá mostrar a você que o mundo financeiro não é nenhum bicho de 7 cabeças como parece. Confira! 1. O que é uma bolsa? Durante muitos anos, as bolsas se organizaram como associação civil sem fins lucrativos, cujo objetivo principal era manter uma estrutura adequada para o encontro e a interação de seus membros, as sociedades corretoras. Em uma bolsa, são realizadas transações de compra e venda de ações em mercado livre e aberto, organizado e fiscalizado pelas próprias corretoras e autoridades monetárias, como a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. No Brasil, a única bolsa de valores mobiliários é a BM&F-Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. A BM&F-Bovespa é uma companhia de capital aberto formada em 2008 a partir da integração das operações da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Desde 20 de agosto de 2008 as ações da BM&F-Bovespa SA são negociadas com o código BVMF3. Ela é hoje uma das mais modernas e ativas bolsas de valores do mundo, uma das maiores em valor de mercado, a segunda das Américas e líder no continente latino-americano. Corretoras de valores. Sinônimo de corretoras de valores mobiliários. São instituições financeiras que utilizam o espaço virtual da bolsa para intermediar as negociações entre investidores e empresas. Você sabia? Segundo alguns historiadores, as bolsas nasceram em Roma. Para outros, sua origem está na Grécia Antiga, onde comerciantes se reuniam nas maiores praças públicas para tratar de negócios. A primeira bolsa com as características atuais, porém, surgiu na cidade belga de Bruges, na casa de um senhor chamado Van der Bourse. De forma romanceada, podemos dizer que a primeira bolsa surgiu porque vários comerciantes se reuniam em praça pública para negociar títulos de dívida e cotas de empresas e projetos. Quando chovia e fazia frio, o Sr. Van der Bourse convidava esses comerciantes amigos seus para a casa dele, onde servia comidas e bebidas. Imagine o cansaço da anfitriã, a Sra. Bourse. Supõe-se que, em algum dia, ela tenha protestado de forma veemente contra aquela situação. Qual foi a solução então? Os comerciantes se reuniram e decidiram comprar a casa dos Bourse, em forma de condomínio. A família Bourse, então, mudou-se e foi inaugurado em sua antiga casa um local privado de negociações. Só podiam entrar na casa aqueles comerciantes que fizessem parte do condomínio, ou seja, somente quem pagou pela residência tinha direito de negociar naquele local. Atualmente não se negociam mais ações de forma presencial, e sim por meio de um instrumento eletrônico de negociações. E, nesse meio eletrônico, somente as corretoras podem atuar. Se quiser comprar uma ação, a primeira coisa a fazer é se tornar cliente de uma corretora. Você pode estar perguntando: não posso comprar ações por intermédio de meu banco? A resposta é não. Você só pode comprar ações se for cliente de uma corretora. Porém, a maioria dos grandes bancos também possui corretora própria. Assim, uma alternativa é você se tornar cliente da corretora de seu banco. Dica: confira uma listagem das corretoras no site da BM&F-Bovespa, www.bunfovespa.com.br. Como escolher uma corretora? Não existe corretora ideal. Cada uma tem suas particularidades e elas precisam ser consideradas. A seguir você encontra algumas dicas de como escolher uma corretora. 1. Solidez e segurança vêm em primeiro lugar. Só aceite negociar com uma corretora membro da BM&F-Bovespa.
2. Preste atenção nos custos cobrados. Cada corretora tem seus próprios custos. Geralmente cobra-se taxa para manutenção mensal da conta e taxa de corretagem a cada compra ou venda de títulos. Algumas corretoras não cobram pela manutenção da conta. Isso é particularmente importante se você está iniciando seus investimentos, pois esses custos podem comprometer seu rendimento. Há casos de corretoras que cobram percentual decrescente sobre o volume negociado. Assim, quanto maior a quantia negociada, menor o percentual cobrado. Outras corretoras cobram um valor fixo, independentemente da quantia negociada, algo em torno de R$ 15 por cada negócio. 3. Comodidade. Escolher a corretora vinculada ao banco do qual você já é cliente pode facilitar as transferências de dinheiro entre a conta corrente e a conta da corretora. 4. Segregação. Escolher uma corretora diferente da de seu banco dificulta a retirada de dinheiro de seus investimentos quando você se desorganizar em suas contas. Isso pode ser bastante positivo, porque faz você pensar bem mais antes de retirar seus investimentos para cobrir o orçamento mensal ou para consumir algum item supérfluo por impulso. Escolher uma corretora é como escolher um banco, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Existem corretoras que são especializadas em grandes clientes e outras mais especializadas em clientes iniciantes. Algumas oferecem mais serviços com preços maiores, e outras, serviços menos personalizados com preços menores. Escolha com calma, analise bem. Se possível, converse com pessoas que já são clientes da corretora em questão e veja o que elas acham dos serviços prestados. Após abrir a conta na corretora, você precisa fazer um depósito inicial para poder comprar ações. Essa transferência pode ser feita por um documento de ordem de crédito, DOC, transferência eletrônica de disponível, TED, ou por uma ordem direta, caso a corretora seja vinculada a seu banco. Tão logo o dinheiro esteja em sua conta da corretora, você já estará pronto para a primeira compra. E então? Chega a hora de escolher. Será que você está pronto para iniciar sua vida de investidor? Esse momento deixa muitos investidores apavorados, e muito provavelmente esse será seu caso. A primeira coisa a fazer é saber que uma ação é o pedacinho de uma empresa. Ao comprar uma ação, você se torna sócio da empresa em questão. Simples? Nem tanto. Muitas pessoas negociam anos com ações e não aprendem essa poderosa lição. Comprar uma ação é se tornar sócio de uma empresa. Uma ação não é um papel. 2. O que são ações? Para uma empresa crescer, ela abre seu capital ao mercado por meio da venda de ações. O objetivo disso é fazer com que a empresa conquiste mais sócios ou consiga mais dinheiro para investir. A ação é um pedaço de uma empresa. Sendo assim, uma boa estratégia é comprar ações de empresas que você admire. No site da BMF Bovespa, www.bunfovespa.com.br, existe uma lista das empresas que possuem ações na bolsa. Classificação das ações. As ações podem ser ordinárias, onde concedem àqueles que as possuem o poder de voto nas assembleias deliberativas da companhia. Preferenciais, PN, oferecem preferência na distribuição de resultados ou no reembolso do capital em caso de liquidação da companhia. Não concedem ou restringem o direito de voto. 2.1 Por que comprar? Por dois motivos. 1. Para vender as ações por um preço maior do que quando as comprou. 2. Para participar dos lucros da empresa, que distribui a seus acionistas pelo menos 25% desse valor líquido. São os famosos dividendos. Em geral, os investidores iniciantes tendem a se concentrar no primeiro motivo. Querem logo descobrir qual a melhor empresa para comprar e qual ação subirá de preço em breve, para poder vender por um valor muito maior do que o que foi pago por ela. É normal que você também queira comprar a empresa mais barata entre todas e que queira encontrar e comprar a ação que terá maior aumento de preço nos próximos meses. Saiba que esse não é um desejo apenas dos novatos, mas de muitos investidores. Diariamente, milhares de gestores de fundos de investimentos,
muito bem formados e informados, acordam pensando em descobrir de quais empresas devem comprar ações e de quais devem vender. Depois de muito trabalho de análise, esses gestores passam o dia comprando e vendendo ações. Em grandes bancos, é comum que o gestor de um fundo acabe vendendo algumas ações para gestores de outros fundos da mesma instituição. E será que esses gestores profissionais sabem qual a melhor empresa para comprar? Se soubessem, os rendimentos dos fundos administrados por eles deveriam ser muito superiores à média do mercado. Mas não é isso que acontece. Lembre-se do que foi tratado no capítulo 3 sobre a eficiência do mercado de capitais. Imagine um mercado de carros onde diariamente ocorrem centenas de milhares de negócios. Nesse lugar todos ficam sabendo instantaneamente os valores das transações e têm informações completas e disponíveis sobre cada carro. Agora imagine que você tivesse que ganhar dinheiro comprando e vendendo carros nesse mercado. Não seria nada fácil, não é? Assim é o mercado da Bolsa de Valores. Milhares de pessoas tentam ganhar dinheiro comprando e vendendo ações uns para os outros para obter lucros rápidos. Entretanto, a maior parte dos investidores não está na bolsa para comprar e vender ações, ou, como em nosso exemplo, para comprar e vender carros. O que a maior parte dos investidores quer é ser dono de partes de algumas empresas para poder ganhar dinheiro quando estas tiverem lucros. É como se a maior parte das pessoas que fossem ao mercado de carros só quisesse comprar um automóvel para utilizar no seu dia a dia. Existem dois tipos de negociantes que atuam na bolsa. O especulador é aquele que compra e vende para lucrar rapidamente. O investidor é alguém que compra para poder aproveitar os frutos das empresas, ou seja, seus dividendos. Tornar-se investidor é muito fácil, mas ser um bom especulador é algo bastante difícil. Mesmo os grandes especuladores, com vasta experiência, podem algum dia perder quase tudo que ganharam ao longo da vida. Sendo assim, será que a melhor forma de você entrar no mercado é tentando ser um especulador? É provável que você concorde que não. A seguir, veremos como você pode se tornar um investidor e lucrar, sendo acionista de grandes e sólidas empresas. 2.2 Por que vender? Para obter liquidez, ou seja, converter as ações em dinheiro. Uma ação também pode ser vendida quando o investidor avalia que suas perspectivas a médio e longo prazo são relativamente menos favoráveis em comparação com outras ações ou opções de investimento. A compra e a venda de ações são realizadas por meio de um pregão. Pregão. Sessão durante a qual se negociam as ações por meio de transações eletrônicas, pregão eletrônico. Como se forma o preço? Uma característica que assusta muitas pessoas é a flutuação dos preços das ações. Essa característica afugenta da bolsa muitos possíveis investidores. Claro que não é fácil, depois de muito esforço e sacrifício para poupar, aceitar ver suas economias caindo 10% ou 15% em um só mês. Porém, a flutuação é resultado da liquidez do investimento, outra característica do mercado de ações. Imagine que você compre um apartamento e, depois de algum tempo, resolva vender o imóvel. É comum admitir uma espera de vários meses até que se possa converter esse apartamento em dinheiro novamente. Se o preço que você quiser por seu imóvel estiver acima do valor de mercado, é possível que tenha que esperar até mesmo alguns anos para ter o dinheiro na mão. Na Bolsa de Valores, em todos os dias há ofertas de compra e venda de ações. As ações de empresas consideradas de maior liquidez são negociadas milhares de vezes por dia. Assim, você sempre pode saber quanto conseguiria por seu investimento naquele dia. Isso faz com que os preços flutuem e causem, assim, sensação de insegurança. Agora imagine que exista um prédio com 1 milhão de apartamentos, todos idênticos. Você compra um desses apartamentos para morar e paga por eles R$ 150 mil. No elevador desse prédio existe um painel onde são registrados todos os negócios feitos por qualquer proprietário. Por uma regra especial, todos os preços dos apartamentos negociados devem ser publicados naquele espaço. E todas as ofertas de compra e venda também devem ser listadas, antes, no painel. Suponha que, um dia,
Você chega à sua casa e vê que um apartamento foi vendido por R$ 140 mil. O que você faz? Coloca seu apartamento à venda por R$ 138 mil ou continua morando nele e vivendo sua vida normalmente? E se, em outro dia, você vir que outro apartamento foi vendido por R$ 165 mil? Será que você abre um champanhe para comemorar a valorização do investimento? Depois de algum tempo, a maioria dos proprietários possivelmente não prestaria mais atenção à flutuação dos preços. Mas se em determinado dia você visse uma oferta muito barata e resolvesse comprar o apartamento para vender em um momento mais propício, você estaria se tornando alguém que comprou o apartamento não para morar ou alugar o imóvel, mas para ganhar com a oscilação dos preços. Você seria, então, um especulador. Será que a existência da cotação diária tornaria o investimento nesses apartamentos mais arriscado do que em outros edifícios? Claro que não. Porém, a sensação dos proprietários de imóveis seria de um leve desconforto ao ver que, em certos dias, um apartamento igual ao seu estaria sendo vendido por um preço muito inferior ao que seu imóvel valia quando foi comprado. Esse exemplo hipotético ilustra como funciona a formação de preços na bolsa de valores. Muitos investidores não se preocupam com as flutuações de preços, pois estão mais interessados em ser sócios dos lucros das empresas. Diariamente, em média apenas 1 em cada 1.000 investidores negocia suas ações. É como se, naquele prédio imaginário, apenas 10 apartamentos fossem negociados todo dia. Assim como no prédio havia o painel no elevador com as cotações dos preços dos apartamentos, na bolsa de valores existe um sistema para negociar ações. Veja nesse exemplo as negociações das ações da Petrobras PN. O último negócio foi feito a R$ 19,22. A maior oferta era para comprar 7.900 ações ao preço unitário de R$ 19,21 e para vender a menor oferta era feita a R$ 19,23. Nesse momento não ocorre negócio, pois existe uma diferença entre a maior oferta de compra e a menor oferta de venda. O negócio é fechado sempre que essas cotações se igualam. No lado esquerdo, as ofertas de compra são colocadas na tabela em ordem decrescente, do maior valor que alguém esteja disposto a pagar até o menor valor ofertado. Já no lado direito, nas ofertas de venda, os preços são alinhados do menor para o maior. Os menores preços sempre vêm à frente da coluna de venda. Se alguém colocasse uma oferta de venda a R$ 19,22, ficaria no primeiro lugar da fila, e se colocasse a oferta a R$ 19,21, venderia no mesmo instante, pois encontraria uma oferta de compra no mesmo valor. Observe que, se na próxima negociação as ações da Petrobras forem vendidas a um valor menor que no negócio anterior, ou seja, se a próxima venda for feita a R$ 19,21, a impressão que se teria é de que todo o valor de mercado da empresa caiu. Na realidade, isso não é de todo verdadeiro. Voltando ao exemplo do prédio, suponha que uma pessoa precise muito vender um apartamento e que tenha que aceitar uma proposta de R$ 140 mil. Será que poderíamos comprar todos os apartamentos pelo mesmo valor? Não. Mas o preço de mercado de todos os apartamentos ficaria sendo de R$ 140 mil. E, assim, os demais proprietários teriam a impressão de que seu investimento desvalorizou e também de que é muito arriscado. Os donos dos apartamentos daquele prédio são como grande parte dos proprietários de ações. Muitos gostam apenas de morar lá ou de ter uma renda mensal com o aluguel do imóvel, assim como muitos investidores da bolsa querem, simplesmente, ganhar os dividendos que as empresas pagam e participar do crescimento das empresas. Para essas pessoas, as cotações da bolsa não geram sobressaltos diários. Para eles, as cotações são meros indicadores de longo prazo. Quando as cotações de suas empresas começam a cair, enquanto as outras sobem, eles verificam se há algo errado com a empresa. Caso vejam algum problema, avaliam se não está na hora de sair do investimento. Para os investidores, grandes quedas nas cotações não são momento de pavor, mas momento de ir às compras. Você sabia? A 2 quadras da Bolsa de Valores de Nova York, New York Stock Exchange, NYSE, fica a estátua de um touro de bronze.
A escultura, de 3,2 toneladas, é conhecida como Charging Bull e foi criada pelo artista Arturo Di Modica. Ele gastou $360 mil com a obra e decidiu instalá-la em frente à Bolsa de Valores de Nova York em 1989. A prefeitura da cidade preferiu remover a escultura e a depositou 2 quadras ao sul, na Praça Bowling Green, onde permanece até hoje. O touro simboliza o mercado em alta. Já a figura de um urso simboliza o mercado em baixa. Esses símbolos se originaram no início do século XX, quando eram realizadas lutas entre ursos e touros nos Estados Unidos. Nessas lutas, o touro ataca com movimentos de baixo para cima. Já o urso ataca com movimentos de cima para baixo. Assim, quando predomina a oferta e o preço dos papéis sofre queda, é comum os analistas dizerem que é o mercado do urso, bear market, em ação. Já se a demanda predomina e a bolsa sobe, é o mercado do touro, bull market, que está prevalecendo. Investindo em ações. O primeiro passo para entrar na bolsa é criar uma conta em uma corretora. Tenha o cuidado de escolher uma corretora cadastrada na CVM e na Bolsa de Valores. Depois de vinculado a uma dessas sociedades, você terá acesso a informações confiáveis sobre as empresas e poderá fazer seus negócios via internet, por meio do home broker. Outra medida essencial, antes de investir, é estudar o mercado e montar uma estratégia. Para entrar na bolsa, você pode escolher entre as 2 estratégias típicas dos negociantes de ações, que já foram apresentadas nesse capítulo: ser um investidor ou ser um especulador. As estratégias mais recomendadas para um investidor são: 1. Investir regularmente. Todo mês você deve comprar ações, pois assim sua carteira refletirá a média dos custos passados. Se sua corretora tiver um mecanismo de investimentos programados automáticos, esta tarefa fica muito mais fácil. 2. Reinvestir todos os lucros e dividendos. Enquanto estiver construindo seu patrimônio, você deve, além de investir um pouco todo mês, também reinvestir os lucros e dividendos que sua carteira gerar. Quando esses lucros e dividendos puderem sustentá-lo, é hora de colher os frutos e viver como um investidor. 3. Escolher empresas que participem do Ibovespa ou IBRX. Empresas que têm muitos negócios tendem a ter os preços sempre mais próximos de seus valores justos. Empresas com baixa liquidez, poucos negócios, podem ter preços que se desviam dos valores justos. 4. Escolher empresas de acordo com seu perfil. Investidores que estão construindo seu patrimônio devem comprar empresas que estão crescendo muito. Essas empresas costumam direcionar grande parte dos lucros para projetos de expansão e, assim, sobra pouco para dividendos. Quando seu patrimônio já for grande o bastante para permitir que você complemente sua renda com os dividendos, o importante é comprar empresas que paguem muitos dividendos. 5. Diversificar ativos. É comum que algumas empresas e setores econômicos tenham problemas e outros tendam a crescer muito. Investidores sabem que não podem prever o futuro e, assim, buscam ter uma carteira com várias empresas diferentes e de setores econômicos diversos. Uma carteira bem diversificada tem entre 8 e 14 empresas diferentes. A tarefa de diversificação é bastante facilitada pela compra de ETFs. 6. Selecionar empresas que respeitem o acionista. Uma empresa deve ser transparente e dar o mesmo acesso à informação aos menores e aos maiores acionistas. Busque empresas que mantenham um bom site de relacionamento com o investidor, que se apresentem regularmente na APMEC, e que estejam sempre abertas a falar com o investidor. Mande um e-mail para o setor de relações com o investidor. Empresas que não respondem às dúvidas dos investidores não os respeitam tanto assim. Outro bom indicador de respeito aos acionistas são as empresas que participam dos níveis diferenciados de governança corporativa da BMF Bovespa e do Novo Mercado. Fonte: para saber mais, procure a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, www.apmec.com.br. Teste prático. Vimos, no capítulo 3, que as finanças modernas consideram que o melhor comportamento para um investidor é fazer aplicações constantes em uma carteira diversificada de ativos, pois assim o risco é menor.
Você também já viu que nos Estados Unidos nenhum investimento mensal constante realizado por um período de 30 anos resultou em prejuízo para um investidor. No Brasil não temos dados de prazos tão longos como nos Estados Unidos, porém temos o Ibovespa, que reflete os dados de uma carteira diversificada e teórica de ações que se iniciou em 1968. Então, vamos testar com os dados do Ibovespa 6 estratégias diferentes de investimentos. A primeira consiste em investir uma quantia de $100 uma vez e retirar 10 anos depois, também uma única vez. 2. A segunda estratégia é investir $100 todo mês, ao longo de 10 anos e retirar todo o montante de uma única vez, ao final. 3. A terceira estratégia é investir $100 mensalmente por um período de 10 anos e retirar o montante aos poucos durante os 5 anos seguintes. 4. A quarta estratégia é investir $100 mensalmente por um período de 12 anos e retirar o montante aos poucos durante os 6 anos seguintes. 5. A quinta estratégia é investir $100 mensalmente por um período de 14 anos e retirar o montante aos poucos, durante os 7 anos seguintes. 6. A sexta e última estratégia é investir $100 mensalmente por um período de 16 anos e retirar o montante aos poucos durante os 8 anos seguintes. Basicamente, o que tentamos demonstrar com essa pesquisa é que a melhor estratégia para quem quer investir em ações é comprar aos poucos durante muito tempo e depois viver com os dividendos ou com pequenas vendas mensais de ações. Ou seja, aposentar-se com os frutos do investimento em ações. Infelizmente, não é possível simular uma carteira de investimentos em que o investidor fosse investindo durante 30 anos e que depois fosse retirando ao longo de 20 anos de forma constante, pois não há dados suficientes para esse levantamento. Mas, como vai ficar claro com a exposição dos dados, quanto maior for o prazo em que você investir de forma constante e quanto maior também for o prazo da retirada, melhor será sua relação de risco e retorno. Relembrando, um investidor compra ações como quem compra empresas. Um especulador compra apenas ações. O investidor está preocupado com o desempenho das empresas, já o especulador está preocupado com o movimento dos preços das ações no curto prazo. Um especulador é alguém que compra ações para vender com preços mais elevados, que visa obter ganhos rápidos ao negociar suas ações. O especulador não se preocupa com as empresas, mas com a variação dos preços das ações. Para ser um especulador, você deve dedicar muito tempo à atividade e se munir de muitos conhecimentos para atuar no mercado. Ser especulador dá muito trabalho, mas pode ser muito divertido e prazeroso para algumas pessoas. Caso você decida ser especulador, terá que conhecer muito bem análise gráfica e também análise fundamentalista, ler muito e estar em constante contato com o mercado. Talvez nem sobre tempo para ter outra atividade profissional. Porém, não se iluda pensando que os especuladores ganham muito dinheiro. Para um especulador ganhar dinheiro, ele tem que encontrar outro que perde dinheiro. Para ser um investidor, o caminho é muito mais fácil. Com poucas horas mensais você pode acompanhar sua carteira sem prejudicar em nada sua atividade profissional. O investidor não gasta tempo tentando descobrir quando é hora de comprar e vender ações, pois ele sabe que o melhor a fazer é comprar sempre até construir uma carteira de ações que possa sustentá-lo com seus dividendos. Quando sua carteira já estiver grande o suficiente, pode acrescentar a ela ações de empresas que sejam boas pagadoras de dividendos e viver de rendas. Resumindo, no gráfico a seguir, estão colocados o retorno e o risco das 6 estratégias de aplicações. O que se vê é que a aplicação constante e a retirada também constante, ponto F, além de representar uma rentabilidade muito próxima das estratégias D e E, apresentam um risco significativamente menor. Por ter maior risco, o ponto B representa outra possibilidade de estratégia de investimentos interessante. Ela consiste no seguinte: você estabelece uma meta, como comprar um apartamento com determinadas características, um carro novo ou uma viagem dos sonhos. Então, inicie uma carteira com depósitos constantes. No dia em que essa carteira for suficiente para realizar o sonho de consumo, você vende ações e realiza o objetivo. Assim, é muito provável que você só retire seu dinheiro no momento em que o retorno acumulado for satisfatório. Estratégia certeira.
Comprar os ativos em momento de baixa e vender na alta é uma das máximas do mercado financeiro. Mas nem sempre é fácil colocar essa estratégia em prática. Uma forma de fazer isso com sucesso é balancear uma carteira composta por ações e renda fixa. Fizemos uma simulação em que o investidor aplicaria R$ 1.000 mensais logo no início do Plano Real, em 1º de julho de 1994. Nos 6 primeiros meses, metade dos recursos iria para uma aplicação corrigida pelo índice Bovespa e a outra metade estaria atrelada ao Certificado de Depósito Interfinanceiro, CDI. A partir do 7º mês, a aplicação de R$ 1.000 iria para o portfólio com pior rendimento. E sempre que uma carteira superava a fatia de 60% de participação no total dos investimentos, era realizada uma venda nessa carteira e a compra dos ativos da outra, de modo a manter o equilíbrio de 50% e 50%. A pesquisa mostrou que, de julho de 1994 até 31 de dezembro de 2012, se o investidor tivesse aplicado somente no índice Bovespa, ele teria obtido retorno de 14,41% ao ano e acumularia R$ 1,003 milhão. Se tivesse investido apenas no CDI, a rentabilidade anual seria de 16,28%, acumulando assim R$ 1,240 milhão. Já se tivesse balanceado a carteira ao longo do período, apostando sempre na carteira perdedora, o investidor obteria rendimento anual de 17,59% ao ano e acumularia R$ 1,439 milhão. Ao longo de todo o período, foram realizados balanceamentos apenas 8 vezes. Por esse pequeno esforço, o investidor conseguiu acrescentar quase R$ 200 mil à sua rentabilidade. Ao seguir essa estratégia, você terá de vender os papéis para reenquadrar a carteira quando as ações se valorizarem muito e, dessa forma, irá vender na alta. Já se o mercado acionário cair, você também será obrigado a reduzir a fatia em renda fixa para aplicar em ações. Ou seja, vai comprar na baixa. Como escolher? Depois que você monta sua estratégia de investimento, o próximo passo é definir que ações comprar. Procure comprar ações de empresas sólidas e que você admire. Diversifique sua compra entre ações de companhias de diversos setores da economia. Assim, você diminui os riscos. Compre ações de empresas que sejam muito negociadas, pois, assim, não corre o risco de pagar por uma empresa mais do que ela realmente vale. Por isso, uma boa estratégia é só comprar ações que façam parte do Ibovespa. Lembre-se de que comprar ações é tornar-se sócio de uma empresa. Outra forma bem mais simples é comprando um ETF que aplique em ações, como o PIB11, por exemplo. Na prática, as primeiras lições de mercado financeiro. Um professor queria ensinar para a filha de 4 anos as primeiras lições sobre como lidar com dinheiro. Deu a ela um cofrinho para guardar moedas. A menina depositava ali as moedas e trocos que ganhava dos pais e dos avós. Uma vez que a garota havia adquirido o hábito de poupar, o pai queria ir além, ensinando-a também a importância de investir. Mas como ensinar para uma menininha essa lição que mesmo os adultos têm dificuldade de aprender? O pai resolveu a questão perguntando à garota do que ela mais gostava. A menina respondeu que gostava muito de sorvete. Pois bem, disse o pai, vamos investir suas economias em uma empresa que faça sorvetes. Quando a empresa tiver lucros, você ganhará um sorvete como recompensa. Como no Brasil não havia uma empresa de sorvetes com ações na bolsa, o pai investiu em uma carteira composta por outras companhias. Conforme havia prometido à filha, ele revertiu os lucros dessa carteira em sorvetes. Quando a garota fez 8 anos, quis ver os extratos com o nome de sua empresa. Então o pai explicou o que tinha feito e perguntou a ela de qual empresa ela gostaria de ser sócia, comprando ações. A menina escolheu uma empresa de alimentos, que, segundo ela, fazia pizzas deliciosas. O irmão mais novo se interessou pelo negócio e, como gostava de cobrar juros quando emprestava algum trocado de sua mesada à irmã, logo quis ser sócio de um banco. As empresas de ambos crescem a cada ano e o professor gera rankings da valorização das ações dos filhos. A cada fim de ano os irmãos competem entre si para saber quem está ganhando mais dinheiro na bolsa.
Com a divulgação dos primeiros casos de gripe aviária, a garota começou a perder para o irmão mais novo e aprendeu que deveria diversificar sua carteira de investimentos. Agora ela também tem ações de uma empresa geradora de energia elétrica. Governança corporativa. Uma das preocupações que você deve ter ao adquirir as ações de uma empresa é em saber se esta opta por práticas de governança corporativa, ou seja, saber se a empresa preza pela transparência, pela prestação de contas e pela integridade. A Bolsa de Valores de São Paulo estabeleceu níveis que reúnem as empresas pelo estágio de governança corporativa em que se encontram. Para estar em cada um dos níveis, as empresas se comprometem a cumprir uma série de regras e obrigações que visam, principalmente, a transparência e a melhor prestação de contas para os investidores. Nível 1 de governança. As companhias do nível 1 se comprometem, principalmente, com melhorias na prestação de informações ao mercado e com a dispersão acionária. Precisam, por exemplo, divulgar balanços trimestrais e ter pelo menos 25% de suas ações em circulação. Nível 2 de governança. As companhias do nível 2 precisam cumprir todas as regras do nível anterior e outras ainda mais complexas, como adotar padrões internacionais para suas demonstrações financeiras. Novo mercado. Neste nível, as empresas se comprometem a adotar práticas de governança corporativa adicionais em relação ao que é exigido pela legislação. As companhias que estão neste estágio somente podem ter ações ordinárias, que dão direito a voto e permitem que o investidor tenha posição mais ativa. Veja mais em www.bunfovespa.com.br. Como comprar? Depois de montar uma estratégia de investimento e decidir a quais empresas você quer se associar, basta começar a comprar ações. Para isso, cadastre-se na corretora que você escolher, deposite na conta de sua corretora o valor que deseja investir e acesse o Homebroker. No Homebroker você encontrará o livro de ofertas de ações, com os preços de compra e de venda dos papéis. Quando você digitar, em seu Homebroker, o código da ação que quiser comprar, abrirá uma página com o livro das ofertas de compra e venda. Veja o exemplo a seguir, retirado do Homebroker de outra corretora. Neste livro, pode-se ver que o último negócio se realizou a R$ 19,23 e que existe uma oferta de compra a R$ 19,21 e de venda a R$ 19,23. Portanto, como existe diferença de R$ 0,02 entre uma e outra, não se fecha negócio. Os negócios na bolsa, como em qualquer outro lugar, só se realizam quando o comprador e vendedor estão de acordo com o preço de compra e venda. Supondo que você queira comprar ações da Petrobras, bastaria preencher o formulário com a opção de compra e estabelecer o preço que estivesse disposto a negociar. Você escolheria também até quando sua oferta seria válida e clicaria no botão Enviar para concluir a oferta. Imediatamente, sua ordem iria à corretora e um sistema eletrônico a retransmitiria para o sistema da bolsa. Homebroker. Sistema via internet por meio do qual o investidor opera na bolsa de valores sem a necessidade da intermediação de uma corretora em cada operação. É como se seu corretor de valores, broker, estivesse em sua casa, home. Liquidação e custódia. Quando um investidor compra ações na bolsa de valores, ele não sabe de quem está comprando e quem vende não sabe para quem está vendendo. Para viabilizar esse tipo de transação, existem nas bolsas de valores as câmaras de liquidação e custódia. Quando você dá uma ordem de venda para sua corretora, esta vai ao pregão e vende para outra corretora em que um cliente deu ordem de compra. Depois de realizado o negócio, a corretora que vendeu as ações retira as ações de sua conta e as transfere para a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC. A corretora que comprou saca o dinheiro do cliente e o transfere também para a CBLC. 2 dias após o negócio, ocorre a liquidação. A CBLC transfere o dinheiro para a conta do vendedor, e as ações, para a conta do comprador, tudo com grande segurança e sem riscos. A CBLC está ligada não só ao Tesouro Direto, mas também à BM&F Bovespa. A CBLC é a única depositária central de ativos para o mercado de ações no Brasil e fica responsável pela guarda e administração dos valores negociados na Bolsa.
Comprar e vender ações pode parecer difícil, mas não é não. Uma vez que você se familiarizar com o sistema e fizer a primeira compra, tudo parecerá mais fácil. Se você costuma fazer compras pela internet, conseguirá comprar uma ação sem qualquer dificuldade. O sistema é feito para que a melhor oferta de compra ou de venda seja sempre realizada. Mesmo que você colocasse uma ordem de compra a R$ 80, ela seria executada pelo preço de mercado, ou seja, como o preço mais baixo de venda era de R$ 19,23, sua ordem de compra seria imediatamente fechada por esse preço e não pelo valor que você colocou. Na bolsa, é impossível comprar por valor superior à menor oferta de venda e impossível vender por oferta inferior à maior oferta de compra. Na BM&F Bovespa existem dois mercados. Em um deles são negociados lotes de ações, normalmente de 100 ações ou mais. Assim, você só pode comprar frações de 100 ações ou lotes maiores. K significa quilos e representa 1000 ações, M significa mega, ou 1 milhão de ações. Também existe um mercado chamado de fracionário, onde você pode negociar ações unitárias. Normalmente, os preços das ações são muito próximos em ambos, embora sejam mercados diferentes. A insegurança antes de realizar o primeiro negócio é normal, mas fique tranquilo, pois no site da corretora que você escolher será possível encontrar outras dicas práticas sobre como comprar e vender ações. Depois dos primeiros negócios, tudo parecerá muito simples. Saiba que o prêmio para quem resolve investir em ações pode ser bastante grande. Imagine que você tivesse investido $100 em janeiro de 1968 em caderneta de poupança e $100 em ações. No final de 2012 sua poupança teria cerca de $1.658, mas sua carteira de ações teria mais de $27.521. Veja como vale a pena um pequeno esforço para aprender e entrar nesse mercado. Confie em você, perca o medo, saia da acomodação. Aprender a investir em ações pode ser muito bom para seu futuro. Quando um investidor vende ações para outro, a transferência de recursos só ocorre entre eles e o caixa da empresa não sofre nenhum efeito com a negociação. Dicas importantes. Entre na bolsa já com seus objetivos em mente. Pense no quanto gostaria de ganhar e para quê. Depois, você deve iniciar investindo um pouco todo mês. Atualmente, é possível começar com apenas R$ 100. Mantenha a regularidade. Também não invista na bolsa algum dinheiro que você possa vir a precisar para emergências. Separe alguma quantia para isso, que fique disponível na conta bancária. Assim, você não corre o risco de ter que vender suas ações em um momento em que estejam em baixa. Quando receber sua parte de algum lucro da empresa, procure injetá-los novamente na aplicação, comprando novas ações. Por outro lado, você pode decidir ficar com os dividendos e vender as ações, se verificar que seus objetivos já foram alcançados. Não corra riscos desnecessários se já chegou onde queria. Também acompanhe o desempenho das diversas empresas no mercado e escolha aquelas que são sólidas, têm apresentado bom histórico de lucros e perspectivas de crescimento. Para se manter informado, consulte o site da BM&F Bovespa ou de sua própria corretora. Lembre-se de não concentrar seus investimentos em apenas uma companhia. Pulverize-o em diversas empresas. Em outras palavras, diversifique. Além disso, compre e venda ações lentamente. Seu risco despenca com a adoção dessas medidas. Invista um pouco todo mês em uma carteira diversificada de ativos. Lembrete. A característica mais marcante das ações é a oscilação de preço. Mesmo com essa volatilidade, porém, a bolsa é um ótimo negócio, porque proporciona elevada rentabilidade em longo prazo, mínimo 10 anos. É um tipo de investimento que requer ação rápida se seus objetivos já foram alcançados ou paciência para deixar seus investimentos aplicados durante um longo tempo. Se esse for o caso, não se desespere com uma queda brusca das ações em determinado período e não saia correndo desesperado para retirá-lo da bolsa. Se fizer isso, perderá dinheiro. Dica:
Se você está iniciando e ainda não se sente totalmente seguro, não compre ações que estão fora do Ibovespa, índice que estima a média de desempenho das principais ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Tenha essa média de rentabilidade do mercado como base. Tome cuidado com ações que caem muito mais do que a média do mercado, pois isso pode indicar problemas na empresa. Para isso, compare sempre o preço original da ação com seu valor atual. Resumindo, investidor compra ações para participar dos resultados da empresa. Especulador compra ações para vendê-las rapidamente com lucros. Tenta comprar barato e vender caro, montando quebra-cabeça. Agora que você já conhece as principais alternativas de investimento, fundos e clubes de investimento, tesouro direto, renda fixa e bolsa de valores, é hora de começar. Você está lembrado das regras dos 70 e dos 100 que mostramos no capítulo 3? Veja de novo a regrinha e reduza o risco global de sua carteira de investimentos. Jogos rápidos. Número 70. Idade, igual ao percentual de renda que alguém com perfil conservador deve investir em ações. Número 100. Idade, igual ao percentual de renda que alguém com perfil moderado ou arrojado deve investir em ações. Quanto mais velho você for, menos risco deve correr. Poupe e distribua seus investimentos em tesouro direto, ações, imóveis, se forem vantajosos, e, eventualmente, em outras opções. Outra regra básica que nunca deve ser violada: se você perde o sono com seus investimentos, alguma coisa está errada. Investir deve ser uma forma de melhorar sua qualidade de vida. Se determinada aplicação não está contribuindo para isso, não hesite em parar tudo e começar outra vez. O dinheiro não gosta de quem não tem tempo para ele. Por outro lado, a vida não gosta de quem só tem tempo para o dinheiro. Seu dinheiro deve proporcionar tranquilidade e paz de espírito a você. Persiga esse objetivo. Mas não se esqueça de que as pessoas geralmente têm medo de investimentos mais sofisticados porque temem o desconhecido. Assim, nunca pare de aprender. Esse deve ser o seu maior investimento.